Você já percebeu algo antes de acontecer, mas ignorou. Alguém fala. O discurso parece correto. As palavras estão bem organizadas. A intenção parece limpa. Mas algo ali não encaixa. Um detalhe, um gesto, um micro atraso na resposta. Uma energia estranha que não aparece no conteúdo da fala. A maioria ignora isso. Segue a conversa. Acredita na narrativa. Mas sua mente registra, silenciosamente. Você percebe quando alguém está tentando parecer algo. Percebe quando a emoção não acompanha o discurso. Percebe quando a postura muda sutilmente dependendo de quem está presente. E então surge o conflito. Você percebe, mas duvida da própria percepção. Talvez eu esteja exagerando. Talvez seja impressão. Talvez eu esteja sendo crítico demais. Então você ignora. E minutos depois, ou dias depois, ou meses depois, a incoerência aparece. O comportamento contradiz o discurso. A atitude revela a intenção, e você lembra daquele pequeno sinal que tinha aparecido antes. A mente humana registra padrões antes da consciência aceitar. Esse é o primeiro ponto que quase ninguém entende. Percepção social não começa na análise racional. Começa na detecção silenciosa de incoerência. Seu cérebro lê comportamento antes de você formar opinião. Microexpressões, mudanças de tom, postura corporal, ritmo de resposta, direção do olhar. Nada disso passa despercebido. Mesmo que você não saiba explicar, seu sistema perceptivo registra. O corpo percebe incoerência antes da mente admitir. Mas existe um problema. A maioria das pessoas foi treinada para ignorar essa leitura. Chamam de paranoia. Chamam de julgamento. Chamam de exagero. Então você aprende a silenciar a própria percepção. Aprende a confiar mais no que foi dito do que no que foi observado. E isso cria uma distorção perigosa, porque palavras podem ser organizadas. Comportamentos são muito mais difíceis de fingir. A fala pode ser treinada. A intenção quase sempre escapa nos detalhes. Quem aprende a observar comportamento raramente se surpreende com o final da história. Mas desenvolver essa percepção exige uma mudança. Você precisa parar de ouvir apenas narrativas e começar a observar padrões. Padrões de reação, padrões de contradição, padrões de coerência entre fala e atitude. E quando você começa a ver isso, a forma como você enxerga pessoas muda. Conversas passam a ter outra camada. Interações deixam de ser superficiais. Você começa a perceber algo que a maioria nunca observa. Nem todo comportamento é espontâneo. Muitos são estratégia. Muitos são máscara. Muitos são adaptação social. Mas toda máscara falha em algum momento. A questão é se você está atento quando isso acontece. Porque a maior parte das pessoas só percebe depois do dano, depois da decepção, depois do erro, depois da manipulação. Mas percepção social real funciona antes. Ela antecipa. Ela detecta. Ela revela. E quando você aprende a enxergar esses sinais, a forma como você interpreta o comportamento humano nunca mais volta ao automático. E isso leva à próxima pergunta. Se os sinais sempre estiveram lá, por que quase ninguém percebe? A maioria das pessoas não percebe porque foi treinada para olhar na direção errada. Desde cedo, quase todo mundo aprende a avaliar discurso, não comportamento. A pessoa fala algo convincente, então aquilo é aceito. Mas percepção social real funciona ao contrário. Primeiro você observa, depois você interpreta. Esse é o mecanismo invisível que muda tudo. As pessoas acreditam que comportamento nasce de intenção declarada, mas comportamento real nasce de padrão interno. E padrão interno quase sempre escapa antes da narrativa. Alguém diz que valoriza a lealdade, mas fala mal de todos quando eles não estão presentes. Alguém diz que é transparente, mas responde perguntas simples com rodeios. Alguém diz que respeita limites, mas insiste quando você já demonstrou desconforto. As palavras podem sustentar uma imagem. Os padrões revelam a estrutura. Quem observa padrões entende pessoas muito antes delas se revelarem.
Esse é o ponto onde percepção social começa a se tornar estratégica, porque você deixa de analisar episódios isolados e começa a observar repetição, como a pessoa reage quando é contrariada, como reage quando não recebe atenção, como reage quando algo não acontece do jeito que queria, como trata pessoas que não têm utilidade para ela, como fala de alguém que acabou de sair do ambiente. Esses são sinais estruturais. Eles revelam hierarquia interna, revelam caráter, revelam intenção, e quase sempre aparecem em pequenas situações, não em grandes acontecimentos. O erro mais comum é esperar grandes provas de caráter, mas caráter aparece em microescolhas. Um comentário pequeno, um gesto de impaciência, um olhar de desprezo, um silêncio calculado. Nada disso é acidente. Tudo isso é padrão, e padrões não aparecem uma vez. Eles se repetem. Incoerência raramente é acidente. Geralmente é padrão. Quando você começa a observar isso, algo curioso acontece. As pessoas passam a parecer muito mais previsíveis. Não porque você adivinha o futuro, mas porque comportamento humano segue lógica. Quem manipula repete manipulação. Quem mente repete pequenas distorções. Quem busca controle demonstra microtentativas de dominância. Tudo aparece antes, mas quase ninguém presta atenção, porque quase todo mundo está ocupado tentando ser aceito. Quando você está focado em agradar, você deixa de observar. Quando você está focado em pertencer, você ignora sinais. E é assim que muitas pessoas entram em relações ruins, em amizades incoerentes, em ambientes tóxicos. Não porque os sinais não existiam, mas porque foram ignorados. Percepção social começa quando você muda sua prioridade. Em vez de perguntar, gostaram de mim? Você começa a perguntar, o comportamento dessa pessoa é coerente? Essa mudança parece pequena, mas reorganiza completamente a forma como você lê o mundo. Porque quando você para de avaliar apenas discurso, você começa a enxergar intenção. E quando intenção aparece, o jogo social fica muito mais claro. Só que essa clareza traz um efeito colateral. Quando você começa a ver padrões, fica impossível não enxergar o que antes passava despercebido. E isso muda profundamente a forma como você interage com as pessoas. Quando você começa a perceber padrões humanos, algo curioso acontece. O mundo social desacelera. Antes, as interações pareciam rápidas, confusas, cheias de interpretações subjetivas. Agora, você começa a enxergar estrutura. Você percebe quando alguém está testando limite. Percebe quando alguém busca validação. Percebe quando alguém tenta dominar a conversa. Percebe quando alguém está apenas performando uma imagem. Nada disso aparece de forma explícita, mas aparece nos detalhes. Uma pessoa interrompe constantemente. Outra sempre traz a conversa de volta para si. Outra concorda com todos, mas muda completamente o discurso dependendo de quem está presente. Pequenas coisas, pequenos sinais, mas repetidos, e repetição cria padrão. Comportamento humano é previsível para quem observa a repetição. Isso não significa que você passa a julgar todo mundo, nem que você se torna desconfiado. Pelo contrário, você se torna mais tranquilo, porque deixa de depender da narrativa. Você passa a confiar na observação, e observação silenciosa revela muito mais do que confronto direto. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que valoriza respeito, mas observe como ela reage quando é contrariada. Observe se escuta, ou se reage com irritação imediata. Outra pessoa pode dizer que é confiável, mas observe como ela trata informações pequenas. Se distorce detalhes irrelevantes, provavelmente fará o mesmo em coisas grandes. Outra pessoa pode parecer extremamente segura, mas observe o quanto precisa de aprovação constante. Segurança real raramente precisa ser anunciada. Ela aparece na estabilidade. Quem precisa afirmar demais geralmente está compensando algo que falta. Esse tipo de leitura não exige confronto. Exige presença. Você observa, registra e deixa o padrão se revelar sozinho. Esse é um erro comum.
Muita gente tenta descobrir quem alguém é através de perguntas, mas comportamento revela muito mais do que respostas. As pessoas podem preparar respostas, não conseguem preparar padrões consistentes por muito tempo. Por isso, quem observa com calma percebe contradições cedo. Percebe quando uma pessoa muda completamente de postura dependendo da vantagem. Percebe quando alguém trata bem quem está acima e mal quem está abaixo. Percebe quando alguém se posiciona de acordo com conveniência. Nada disso exige investigação, exige tempo e atenção. Mas existe um ponto importante. Percepção social não é paranoia. Não é buscar defeito em todo mundo. Não é suspeitar de tudo. Percepção social saudável busca coerência, não perfeição. Todo mundo é incoerente em algum momento. O problema não é a falha ocasional. O problema é o padrão repetido, quando incoerência vira hábito, quando discurso e atitude vivem em conflito, quando alguém constrói uma imagem que não sustenta no comportamento. É aí que sua leitura se torna valiosa, porque você começa a se proteger antes que o problema apareça, não com confronto, mas com ajuste de proximidade. Você decide quanto acesso aquela pessoa terá, quanto espaço ela terá na sua vida, quanto peso terá a opinião dela. Essa é a aplicação silenciosa da percepção social. Você não precisa anunciar que percebeu algo. Você apenas muda posicionamento. Mas isso cria uma nova pergunta. Se perceber padrões muda tanto a forma como você interage, por que quase ninguém desenvolve essa habilidade conscientemente? Quase ninguém desenvolve percepção social profunda por um motivo simples. Ela é desconfortável. Quando você realmente começa a observar comportamento humano, algumas ilusões deixam de funcionar. Você percebe quando alguém está sendo gentil por interesse. Percebe quando o elogio é estratégia. Percebe quando proximidade é utilidade. E perceber isso muda a forma como você participa das interações. Antes, você reagia. Agora, você observa. Antes, você aceitava a narrativa. Agora, você avalia coerência. Essa mudança parece pequena, mas altera completamente sua posição social. Porque a maioria das dinâmicas humanas funciona na superfície. As pessoas dizem o que parece adequado, mostram o que parece socialmente aceito e esperam que todos participem do mesmo acordo silencioso, o acordo de não olhar profundamente demais. Mas quando você começa a observar padrões, esse acordo se rompe. Você começa a notar quando alguém tenta manipular a percepção do grupo, quando alguém altera a própria posição dependendo da vantagem, quando alguém usa a moralidade como ferramenta de status. Nada disso é raro. Na verdade, é extremamente comum. A diferença é que poucas pessoas estão prestando atenção. A maioria está ocupada tentando manter a própria imagem. Mas quando você deixa de competir por imagem social, sua atenção fica livre. Livre para observar. Livre para perceber micromovimentos. Livre para detectar incoerências antes que se tornem problemas. E isso muda a forma como você se posiciona. Você fala menos, escuta mais, reage menos, registra mais. Essa é a aplicação prática da percepção social. Não é confrontar, não é expor, não é acusar, é ajustar comportamento. Percepção social não serve para julgar pessoas. Serve para calibrar proximidade. Você começa a decidir com mais cuidado quem recebe acesso à sua confiança, quem recebe acesso ao seu tempo, quem recebe acesso à sua intimidade emocional. E isso acontece sem conflito, sem anúncio, sem explicação. Você apenas muda o nível de abertura. Algumas pessoas continuam próximas. Outras ficam em uma distância funcional. Outras simplesmente deixam de ter espaço. E curiosamente, muitas delas nunca percebem o ajuste. Porque quem desenvolve percepção social não precisa justificar suas escolhas. Ele apenas observa padrões e decide posicionamento. Essa habilidade é silenciosa, quase invisível, mas extremamente poderosa. Porque a maioria das pessoas só entende alguém depois da frustração, depois da traição, depois da decepção, depois da manipulação. Quem desenvolve percepção social
entende antes. E quando você entende antes, você se move diferente. Você evita ambientes incoerentes. Evita relações instáveis. Evita pessoas que vivem em contradição. Não por medo, por clareza. Quem aprende a ler comportamento não precisa esperar a decepção para aprender a lição. E quando você chega nesse ponto, algo interessante acontece. Você começa a perceber que muitas pessoas vivem reativas, enquanto você passa a viver estratégico. Mas isso leva ao último ponto. Porque perceber padrões muda mais do que suas relações. Muda também a forma como você se enxerga. Quando você começa a perceber padrões humanos com clareza, algo inesperado acontece. A leitura deixa de ser apenas externa. Ela começa a voltar para dentro. Você passa a observar também o próprio comportamento. Suas reações, suas preferências, seus impulsos automáticos. Percepção social madura não é apenas enxergar os outros, é enxergar a si mesmo com o mesmo nível de honestidade. Você começa a notar quando reage por necessidade de aprovação, quando muda de opinião para evitar conflito, quando aceita algo que internamente não concorda, quando tenta parecer algo que não corresponde exatamente ao que você sente. Essa é a parte mais difícil, porque é fácil perceber incoerência nos outros. Mais difícil é perceber as próprias. Mas quando essa camada aparece, algo muda. Você deixa de usar percepção como ferramenta de julgamento e começa a usar como ferramenta de ajuste. Ajuste de comportamento, ajuste de posicionamento, ajuste de escolha. Você começa a perceber quais ambientes expandem sua clareza e quais ambientes estimulam sua confusão, quais pessoas geram diálogo real e quais vivem em narrativa, quais relações são coerentes e quais exigem que você ignore sinais para continuar funcionando. Percepção social não existe para criar distância, existe para criar precisão. Quem aprende a ler comportamento começa a escolher relações com muito mais consciência. Você deixa de entrar em situações apenas porque parecem agradáveis no momento. Começa a considerar consistência, estabilidade, integridade entre fala e atitude. E isso reorganiza sua vida social. Menos volume, mais qualidade, menos reatividade, mais estratégia. Mas o ponto mais importante talvez seja outro. Percepção social reduz ingenuidade. Sem transformar você em alguém frio, você continua aberto, mas deixa de ser distraído. Continua disponível, mas deixa de ser facilmente conduzido. Continua social, mas não vive mais no automático. Consciência social não serve para desconfiar de todos. Serve para parar de ignorar o que você já percebe. E quando essa clareza se estabiliza, a forma como você se move no mundo muda. Você fala menos para provar algo. Observa mais para entender contexto. Reage menos por impulso. Decide mais por padrão observado. Essa é a diferença entre viver reativo e viver estrategicamente. Se essa conversa organizou algo aí dentro, se inscreve no canal. Se fez sentido, curte o vídeo. E se você começou a perceber esses padrões agora, comenta consciência. Porque quando essa habilidade aparece, a forma como você enxerga pessoas nunca mais volta ao automático.